Bom, a gente já viu que a água tem que beber. Agora, será que dá para fazer jejum? Dieta mesmo para emagrecer, ficando 24 horas sem comer? A água tem que beber e tem que comer também, né? Ou será que pode fazer um jejum de 24 horas? Será, gente? É uma dieta aí que tem sido falada, a dieta do jejum intermitente. Fico preocupada com isso. Vamos saber uma orientação sobre esse assunto? O repórter André Falcão que traz pra gente. Ei, Falcão, bom dia. Olá, Tatiane, bom dia para você, bom dia para o Roger, bom dia para todos ligados aqui na TV Gazeta. Olha, essa dieta onde a pessoa fica 24 horas sem comer, 24 horas de jejum, é uma dieta nova, polêmica, mas alguns resultados preliminares e estudos estão surpreendendo a classe médica. Por isso, nós convidamos a doutora Luzaneri Cruz, que vai dar mais orientações para a gente. Doutora, seja bem-vinda ao Bom Dia Espírito Santo. Confesso que eu fico surpreso, porque eu cresci ouvindo que saco vazio não para em pé. Então, é possível, doutora, a pessoa ficar 24 horas sem comer e ter saúde, ser saudável? Bom dia. Bom dia. A gente ainda não consegue responder essa pergunta, mas nós estamos perto. Para isso eu tenho que explicar que a medicina é uma ciência baseada em evidência. Então a gente tem que estudar uma determinada variável, no caso o jejum, estudar esses pacientes, submeter o jejum, fazer um estudo e criar uma evidência. Mas a evidência ela tem força. Algumas evidências são melhores do que as outras. Por exemplo, um grupo que foi estudado 10 mil pessoas por 10 anos é diferente de estudar 20 pessoas por 8 semanas. Então o jejum, os estudos são muito pequenos e muito curtos. É uma dieta nova? É uma dieta recente, os estudos são extremamente recentes, mas, para nossa surpresa, esse pequeno grupo, volto a dizer, que foi estudado de maneira correta por um período curto, tem demonstrado que melhora a pressão, melhora os níveis de colesterol, triglicerídeo. Então, em alguns estudos foram aplicados até para pessoas magras e melhora também o peso. Agora, doutora, quando você fala da pessoa ficar 24 horas sem comer, vai de encontro a muitas coisas que os médicos já vinham falando durante muitos anos, que é aconselhável comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. É aconselhável fazer essa dieta, na sua opinião? Então, daí é surpresa. Na verdade, o jejum é o seguinte, nos dias de jejum você pode fazer uma ingestão até de 500 calorias. Algumas pessoas fazem o jejum absoluto, mas isso não é uma necessidade. Pode tomar água, se hidratar e você vai alternar os dias. Então, um dos protocolos é você ficar um dia de jejum, um dia comer. Tem um outro protocolo que dos 7 dias da semana, 5 você come, 2 você fica de jejum. E tem um terceiro protocolo que você fica de jejum nas extremidades do dia. Então, come entre 11 da manhã e 7 até 7 da noite. Depois faz jejum. O problema é o seguinte, a gente precisa de ser orientado, porque passar fome sozinho não funciona. Muito pelo contrário, pode trazer malefício. Então a pessoa precisa de uma orientação muito correta se ela fizer a opção de jejum. Imagino que quem esteja acompanhando a entrevista agora passa até pela cabeça que é mais uma dieta daqueles projetos de verão, né? Já que estamos no inverno. Não pode confiar, doutora? Então, é uma dieta, volto a dizer, a qualidade do dado é muito nova, muito pequena, mas é uma dieta estudada, né? Então a gente está falando de alguma coisa que tem um cunho científico e tem mostrado resultado. Não é para todo mundo, né? Eu não aconselharia um idoso a fazer, uma pessoa com uma doença, câncer, diabetes a fazer, mas para um adulto saudável, sim. Por que a gente está discutindo isso nessas dietas? Porque nós temos uma população que está muito obesa. Se a pessoa provavelmente comesse direito e fizesse exercício físico, não precisaria fazer jejum intermitente, né? Doutora, vamos para o estúdio? Roger Santana tem perguntas por lá. Roger. Olha, Falcão, uma pessoa que fica muito tempo sem comer, numa dieta como essa, por exemplo, ela pode trabalhar normalmente, ela pode dirigir, por exemplo, não é arriscado você fazer alguma atividade totalmente em jejum por muitas horas? Pode dar um apagão, doutora, na pessoa? Então, os estudos não mostraram isso. Até porque a gente tem um aporte calórico, né? Você faz uma dieta de 500 calorias nesse dia. Mas eu não aconselharia uma pessoa com doença neurológica a fazer, por exemplo, tomando drogas, né, de controle, medicações controladas a fazer. Acho que é um risco, né? Volto a dizer que não foram observados nesses estudos. Não quer dizer que esse risco não exista. O assunto é novo, é polêmico e a Tatiane Braga tem mais perguntas no estúdio. Tatiane. Falcão, a pergunta do Jamiro não é nem sobre a dieta intermitente, não. Ele quer saber de forma geral. Qual a quantidade diária de proteína e de calorias a gente deve ingerir por dia? Doutora.
Então, existem umas dietas melhores do que as outras, né? Com a distribuição de calorias, quantidade de proteína, quantidade de carboidrato. Isso é tão individual, mas assim, uma dieta é melhor do que a outra. Por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, né, daqueles países ali em volta do mar Mediterrâneo, eles comem muito bem. Posso dizer o que eles comem? Eles não comem muita carne vermelha, eles comem muita carne branca, frutos do mar, castanhas, não ingerem essas bebidas que a gente tem, né, refrigerantes, a quantidade de açúcar é menor. Parece que essa é uma dieta que quando você aplica para uma população, então dessa maneira a gente sabe que tem uma população inteira que faz esse tipo de dieta, eles vivem melhor, né? Eles têm menos doença cardiovascular, o índice de obesidade muito pequeno nessa região. Doutora, já tomou café? Não tomei não, eu estou de jejum. Estamos numa padaria, doutora. Para quem não está de jejum, o que você aconselha? Tomar de café da manhã, por exemplo, para a gente finalizar. Então, eu acho que a gente precisa começar a comer proteína, né? Mesmo no café da manhã. Então, quem gosta, um ovinho mexido, pode usar um carboidrato também, por exemplo, um pão, né, integral, um suco, uma fruta, que aí a gente traria fibra para dentro também da dieta. 24 horas de jejum? Então, eu não tenho experiência. Agora, os meus pacientes que foram orientados... A senhora, estou falando. Voltar de jejum? Eu não faria. Para mim, não se aplicaria, né? Eu faria o apagão. Doutora, muito obrigado pelas orientações. Como é segunda-feira, bom dia e boa semana para a senhora. Tatiane Braga, Roger, volto com vocês no estúdio. É bom sempre reforçar que não tem milagre, né? Acho que a reeducação alimentar também é um grande caminho para perder peso. Boa semana para todos. Olha, Falcão, certamente o nosso humor seria muito afetado se ficasse muito tempo sem comer. Pelo menos eu, se ficar muito tempo sem comer, eu fico de mau humor. Eu também fico mal-humorada. Olha, Falcão, obrigado mais uma vez. Bom dia, viu?